Olá, vamos continuar com a leitura das normas, seção 2 da celebração do casamento. Mediante petição dos contraentes, a autoridade que houver de presidir o casamento designará dia, hora e lugar para sua celebração, atendida sempre que possível às conveniências dos interessados. Ou seja, quem decide o dia, hora e lugar é o juiz de casamento, mas atendida quando possível a conveniência dos interessados. A solenidade celebrar-se-á no registro civil com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo o juiz, noutro edifício público ou particular, que é o casamento em diligência. Quando o casamento for em casa particular, fica esta de portas abertas durante o ato e serão 2 as testemunhas, as mesmas do cartório. 2 testemunhas, portanto. Caso algum dos contraentes não saiba escrever, serão 4 testemunhas. Presente os contraentes em pessoa por procurador especial ou através de curador, juntamente com as testemunhas e o oficial, o presidente do ato, ouvidos os nubentes a afirmação de que persiste no propósito de casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento. O juiz de casamento usará a fórmula estabelecida pela lei a ser pronunciada para que declare efetuado o casamento. Na falta ou impedimento do juiz de casamento ou de seu suplente, o oficial de registro civil ou escrevente autorizado indicará outra pessoa idônea para o ato, dentre os eleitores residentes no distrito, não pertencentes a órgão de direção ou de ação de partido político, dotado de requisitos compatíveis com a ordem moral e cultural, que poderá ser nomeado pelo juiz corregedor permanente mediante portaria prévia ou mediante ratificação ou confirmação posterior. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado o assento, assinado pelo presidente do ato, que é o juiz de casamento, pelos nubentes, testemunhas e pelo oficial, sendo exarados nome, sobrenome, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges, prenome, sobrenome, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais, quando conhecidos, prenome, sobrenome, nome do cônjuge precedente e data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso, data da publicação dos proclamas e celebração do casamento, relação de documentos apresentados ao oficial, nome, prenome, então incluído no nome, prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas, regime do casamento com a declaração da data e a unidade de serviço em cujas notas foi tomada a escritura pública de pacto antinupcial, quando o regime não for da comunhão parcial ou obrigatoriamente estabelecido, que seria o da separação obrigatória. Nome que passa a ter o nubente em virtude do casamento, à margem do termo, impressão digital dos contraentes que não souberem assinar o nome. Número de inscrição dos nubentes perante o cadastro de pessoa física. Realizado o ato, será certificado nos autos pelo oficial, com indicação de data, número do termo, livro e folha em que foi lavrado. Após as providências legais, o processo de habilitação para o casamento será arquivado, observada a ordem cronológica. Em caso de casamento por mandato, procuração lavrada por instrumento público, veja, para habilitar pode ser a particular ou a pública, mas para celebração, que é onde nós estamos nesse momento, tem que ser procuração pública, com prazo não superior a 90 dias, então até 90 dias, devendo constar poderes especiais para receber alguém em matrimônio, casamento, o nome da pessoa com quem vai se casar, então não é 90 dias para casar em meu nome, é para casar com uma pessoa determinada, o nome dela, e o mandante, né, que seria então a pessoa que vai casar por procuração, e o regime de bens adotado. Caso não seja mencionado o regime de casamento, vigorará quanto aos bens o regime da comunhão parcial, a não ser que seja apresentado o pacto antinupcial a que tenha comparecido pessoalmente ou por procurador o contratante representado. A procuração para contrair casamento lavrado em país estrangeiro deverá ser legalizada pelo consulado brasileiro, de onde foi expedida ou apostilada, traduzida por tradutor público juramentado, registrada junto ao oficial de registro de títulos e documentos, arquivando-se o original em língua estrangeira e a sua tradução. Se qualquer dos contraentes não souber o idioma nacional, o juiz do casamento ou o oficial de registro das pessoas naturais não entender aquele em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do oficial, tenha idoneidade e conhecimento suficiente. A participação do tradutor será sempre mencionada no corpo do ato, com a devida identificação do tradutor e seu registro na Junta Comercial de São Paulo, JUSESP, na hipótese de ser tradutor público, bem como com devido compromisso na hipótese de ser um tradutor indicado pelo oficial.
O surdo-mudo poderá exprimir sua vontade pela escrita, por meio de tecnologia assistiva de que disponha ou por meio de tradutor e intérprete que domine a língua brasileira de sinais Libra. Passamos para a seção 3 agora, do casamento religioso com efeitos civis. Nas certidões de habilitação para casamento perante a autoridade ou ministro religioso, serão mencionados não só o prazo legal de validade da habilitação, que é de 90 dias, como também o fim específico a que se destina e o número do processo. De sua entrega aos nubentes será passado recibo nos autos de habilitação. O termo ou assentamento de casamento religioso será assinado pelo celebrante do ato, pelos nubentes e pelas testemunhas, sendo exigido para o seu registro o reconhecimento de firma do celebrante. O registro civil de casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização. Após referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. É competente o registro civil processante da habilitação, ainda que a celebração tenha ocorrido em comarca diferente. Então isso é uma peculiaridade. Vai ser registrado o casamento religioso com efeito civil aonde se processou a habilitação. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas pela lei civil poderá ser registrado a qualquer tempo, desde que proceda a prévia habilitação. Então a pessoa pode casar no religioso e se habilitar depois de 90 dias e registrar esse casamento. A apresentação do termo ou assento de casamento religioso poderá ser realizada por intermédio de terceiro, sem maiores formalidades. Faculta-se o suprimento das omissões, bem como correções de erros havidos no termo ou assento religioso, mediante a apresentação de termo aditivo, com firma reconhecida do celebrante, ou pela apresentação de prova documental.